Saudações, companheiros e companheiras. Meu nome é João Pedro e vocês estão assistindo ao canal Rompendo com Velhas Ideias, um canal que tem por objetivo trazer análises sobre política, economia, filosofia, questões da atualidade, tudo sob o ponto de vista da ideologia científica do proletariado e do marxismo. Bom, diante do avanço do revisionismo khrushchevista na União Soviética e no movimento comunista internacional, desde o 20º Congresso do PCOS, levando à restauração capitalista e à capitulação da imensa maioria dos países que eram ou estavam em vias de construir o socialismo, tendo que travar também uma luta sem quartel contra os revisionistas incrustados na direção do Partido Comunista da China, o presidente Mao Tse-tung e seus partidários, a linha de esquerda do partido, compreendeu que apenas mediante uma nova revolução seria possível a eles garantir a manutenção do socialismo na China, levar a construção do socialismo adiante propriamente. Alertando que os comunistas nunca deveriam se esquecer da luta de classes, o presidente Mao afirmava, abre aspas, a sociedade socialista compreende um período histórico muito longo. Classes, luta de classes e luta entre via socialista e via capitalista são nele uma constante. Revolução socialista apenas no domínio econômico, no que respeita à propriedade dos meios de produção, não basta, nem de resto assegura estabilidade. Deve haver também revolução socialista completa nos domínios político e ideológico. Fecha aspas. O processo de luta aberta contra o revisionismo soviético de Khrushchev, desenvolvido pelo presidente Mao Tse-tung ao final dos anos 50 e início dos anos 60, além de desencadear uma profunda e importante luta de duas linhas dentro do movimento comunista internacional, vai preparar os revolucionários chineses e todas as massas sob sua direção, proletários, camponeses, intelectuais, estudantes, para combater o processo de restauração que estava em curso no país. Dada essa questão, de que maneira poderia a China se manter na via da revolução socialista, na via do socialismo, e impedir a restauração capitalista que estava ocorrendo em todo o planeta? A resposta que os revolucionários chineses encontraram, e que o presidente Mao deu, foi a grande revolução cultural proletária. Quando a luta pela revolução cultural se iniciou, grandes destacamentos de massas representados na figura dos guardas vermelhos se levantaram pela China, e a luta na direção do Comitê Central e de cima a baixo todo o Partido Comunista se agudizou cada vez mais, a qual o grande líder comunista, o grande chefe comunista da China, irá fazer a sua defesa contundente desse processo. Abre aspas. A grande revolução cultural proletária em curso é uma grande revolução que atinge o homem naquilo que ele tem de mais profundo. Representa uma nova etapa, marcada por uma maior profundidade e uma maior amplitude do desenvolvimento da revolução socialista do nosso país. Se bem que derrubada, a burguesia tenta corromper as massas e conquistar o seu coração por meio do pensamento, da cultura e dos costumes, dos hábitos antigos das classes exploradoras, com vista à sua restauração. Fecha aspas. O que eu vou trazer no vídeo de hoje, companheiros, é a história de como o presidente Mao Tse-tung e os seus partidários, os seguidores da via socialista dentro do Partido Comunista da China, conseguiram manter a ditadura do proletariado e o socialismo na China ainda por mais 10 anos, depois que um processo de restauração capitalista abalava todos os demais países e que se encontravam nesse processo anteriormente, e de degeneração dos processos revolucionários na maior parte do planeta. E de como, neste processo, entregaram ao proletariado internacional a grandiosa solução transcendental e histórica para a continuação da revolução socialista sob a ditadura do proletariado, como vai destacar o presidente Gonçalo. Antecedentes. Bom, os antecedentes da grande revolução cultural proletária, a GRCP, vão ser marcados ali principalmente ao final dos anos 50 e início dos anos 60, por uma imensa luta ideológica e política que foi se desenvolvendo em todos os comitês partidários, inclusive no Comitê Central do Partido Comunista, e na sociedade chinesa como um todo. Já em 1962, numa reunião do Comitê Central, o presidente Mao denotava que a luta de classes continuava a existir sob o socialismo, a luta entre proletariado e burguesia, e que essa levaria possivelmente muitos séculos para determinar quem que seria o real vencedor. Luta essa, que se expressaria, entre as vias capitalistas e socialistas, ou seja, qual sistema que iria vigorar, e inclusive, colocando muito claramente a sua famosa frase, a sua famosa consigna, nunca, jamais esquecer da luta de classes, predicando as grandes batalhas ideológicas que iriam se iniciar posteriormente. Em 14 de junho de 1963, o Comitê Central do Partido Comunista da China publicou a chamada Carta dos 25 Pontos, ou como ficou conhecida internacionalmente, a Carta Chinesa, abrindo o grande debate que foi e estava sendo desenvolvido entre o Comitê Central do Partido Comunista da China e o Partido Comunista da União Soviética, e no caso, particularmente da luta do presidente Mao contra o revisionismo que vinha se desenvolvendo naquele país. A assim chamada, proposição acerca da linha geral do movimento comunista internacional, abrindo-se publicamente, a base ideológica e política da luta de duas linhas entre uma linha vermelha, revolucionária, marxista do presidente Mao Tse-tung e a linha revisionista encabeçada por Khrushchev e sua camarilha dentro da União Soviética. Em maio de 1963, o Comitê Central vai elaborar a decisão de 10 pontos sobre o movimento de educação socialista na China. O presidente Mao diz que abandonar a luta de classes, abre aspas, produziria fatalmente uma restauração contra-revolucionária em escala nacional. O Partido Comunista se
transformaria em partido revisionista ou fascista e toda a China mudaria de cor. Jiang Qing vai encabeçar a revolução na arte e literatura, na ópera de Pequim e vários outros ramos artísticos. Já em 1964, o Liu Shaoqi, que até então era o presidente da República Popular da China e um dos principais dirigentes do partido à época, vai impor uma linha ultra-esquerdista, oportunista de esquerda, dentro do movimento de educação socialista e vai aplicar uma linha reacionária burguesa para reprimir diversos quadros. Em 10 de novembro de 1965, o Wen Huibao, que era um jornal diário de Xangai, vai publicar um artigo do jovem jornalista Yao Wenguan, que era membro da seção de propaganda do Comitê Municipal, sob o título A propósito da peça histórica A Destituição de Hai Jue. A peça de teatro, intitulada A Destituição de Hai Jue, tinha sido apresentada pela primeira vez em 1962, foi composta pelo autor e historiador Hu Han, que até 1964 era o vice-presidente do Comitê Municipal de Pequim. Ele vai narrar a história de um funcionário da antiga China que havia sofrido perseguição e sido destituído por um imperador tirânico que o perseguia. A peça vai denunciar os males do autocratismo e vai fazer uma defesa de Hao Jue e a sua firmeza perante os reveses e os ataques que ele sofria enquanto vítima. Sob uma forma aparente de uma peça histórica, de uma peça artística, o Han, na realidade, ele estava fazendo uma alusão a um fato que havia acontecido recentemente na República Popular da China sobre a destituição de Peng Dehuai, que, apoiado pelos dirigentes revisionistas da União Soviética, ele vai tentar dar um golpe na direção do presidente Mao em 1959. Essa peça ela foi composta em 1961, justamente no ano em que Peng Dehuai, com o apoio de outros dirigentes, pediu a sua reabilitação no partido. Foi sob a orientação do presidente Mao Tse-tung que Yao Wenhuan e as organizações do partido em Xangai fizeram sua crítica à peça de Yu Han, que na verdade vai se constituir como o primeiro passo na estratégia do presidente Mao para iniciar uma profunda transformação revolucionária nas superestruturas da China. Nesse momento, Peng Sheng, que era o presidente do Comitê de Pequim, membro do Comitê Permanente e do Birô Político do Comitê Central do partido, vai se mostrar como o maior opositor à linha revolucionária do presidente Mao. Nos meses seguintes, entre o fim de dezembro de 1965 e fevereiro de 1966, Peng Sheng e sua camarilha, lá em Pequim, vão continuar trabalhando para impedir a publicação das críticas às peças de Yu Han e tentando impor suas ideias. Essa discussão da peça ela fazia de um movimento muito mais vasto, que envolvia não a crítica apenas a uma peça, mas sim uma crítica à ideologia burguesa e aos remanescentes delas que se mantinham dentro da sociedade socialista. Vejam, portanto, que o debate em torno dessa peça literária, muito mais do que seria supostamente uma repressão às artes promovidas pelo maoísmo, representava, na verdade, uma parte para introduzir uma grande luta ideológico-política em torno justamente da manutenção da ideologia da burguesia nas artes, na cultura, na literatura, nas óperas, e de como essa ideologia remanescente iria engendrar a restauração capitalista na sociedade. Para além disso, também servia para desmascarar o caráter revisionista e burguês de diversos dirigentes do partido que assumiam papéis de direção da nação, propriamente do Estado, como era o caso, por exemplo, de Peng Sheng. Já se ouvia falar em revolução cultural, mas o termo só vai ser utilizado a partir de abril de 1966. A partir de março de 66, a condução de Peng Sheng passou a ser alvo das mais duras críticas. Sob a direção do presidente Mao Tse-tung, vai se realizar uma reunião com a direção do partido, no qual Peng Sheng e o serviço de propaganda do Comitê Central, que havia entrado na sua manobra de tentar impedir as críticas à peça de Yu Han, vão ser duramente criticados. Foi lançada a consigna de é preciso derrubar o rei dos infernos e libertar os diabretes. Isso significava justamente que o serviço central de propaganda e seus dirigentes deveriam ser criticados principalmente pelos quadros e massas que estavam a eles subordinados pela sua direção. Isso era um método preconizado pelo presidente Mao Tse-tung para a retificação do trabalho de todo o partido, submeter os escalões superiores à crítica dos escalões inferiores. Seguindo o centralismo democrático e o método da luta de duas linhas, esse debate foi conduzido principalmente nas esferas ideológico-políticas, sem a utilização de métodos burocráticos ou administrativos para silenciar as linhas divergentes, por exemplo, da linha do presidente Mao naquele momento, que inclusive, linhas estas incorretas que integravam o próprio Comitê Central. Toda essa luta, inicialmente, ela vai se dar no interior do partido e nenhum dos seus quadros vai perder sua posição durante ela. A imprensa central do partido, por exemplo, ela publicava as críticas, em relação a esses desvios que estavam acontecendo no serviço de propaganda, sem citar nominalmente seus dirigentes ou as suas posições. Somente um ano mais tarde que os seus nomes vão ser divulgados, e durante todo esse período, criticaram suas teses, suas ideias, mas não as pessoas que as defendiam. Durante todo esse período que se seguiu, Peng Sheng e seus colaboradores passaram a fazer autocríticas sem que de fato retificassem a sua linha incorreta. E as lutas continuavam cada vez mais agudizando. Eles buscariam tratar, que a peça de Yu Han, ela serviria principalmente enquanto um debate estritamente literário e acadêmico, e não como uma expressão da luta de classes que estava se desenvolvendo.
desenvolvendo. E justamente disso, né, as críticas da linha esquerda do partido vão girar em torno da primazia do ideológico sobre o acadêmico. Isso é, da importância da crítica ideológica e o método proletário, justamente para lidar com a literatura. Foi sublinhada, né, que existiu uma linha negra dentro do movimento das artes e que impediu que o movimento literário na China passasse a ter características verdadeiramente proletárias. Bom, no interior do partido, a crítica vai se tornando cada vez mais rigorosa, ao ponto de que o próprio Peng Sheng começa a ser declarado em documentos internos enquanto um representante da burguesia dentro do partido. Isso foi claramente indicado na circular do dia 16 de maio de 1966, no qual todo o documento e os relatórios produzidos por Peng Sheng haviam sido completamente anulados. Ideologia, linha política e princípios da grande revolução cultural proletária. Em 16 de maio de 1966, o Partido Comunista da China vai aprovar a circular que vai estabelecer a ideologia, a linha política e o programa, né, os princípios da grande revolução cultural proletária. Elaborada sob a direção pessoal do presidente Mao Tse-tung, a circular do 16 de maio fazia uma dura crítica a Peng Sheng, né, destacando que ele era justamente uma linha negra da burguesia dentro do partido, e vai destacar o seguinte, abre aspas, representantes da burguesia que se infiltraram no partido, no governo, no exército e em diferentes ambientes culturais são um grupo de revisionistas contra-revolucionários. Se lhes apresentar a oportunidade, eles se apoderariam do poder político e transformariam a ditadura do proletariado em uma ditadura da burguesia. Esse documento de importância transcendental para a história da Revolução Proletária Mundial no geral, mas para a história da Revolução Chinesa em particular, vai marcar o início, né, da etapa mais avançada que já se atingiu a Revolução Socialista. A circular do 16 de maio foi o grande chamado do presidente Mao Tse-tung e de seus partidários da via socialista para travar uma forte luta no partido e na sociedade e desmascarar aquelas pessoas que Mao chamava de gente tipo Khrushchev que haviam se encastelado no partido, no exército e no Estado. Veja a importância da gente ter trazido aqui os antecedentes da luta contra Peng Sheng e todo aquele movimento literário que se desenvolveu. A luta contra Peng Sheng, né, e a sua linha revisionista de colocar o acadêmico e o técnico acima do ideológico na análise de obras literárias, visando proteger os seus comparsas, né, que defendiam figuras contra-revolucionárias na China, de fato vai ser a base para se erguer a partir de agora a ideologia, a linha política e o programa da Revolução Cultural. Era necessário colocar a linha política do proletariado sobre todas as esferas da sociedade, impondo seus interesses na política, na economia, na cultura, nas artes, na literatura, na educação, entre outros, para impedir o florescimento da ideologia burguesa nessas áreas e seu triunfo sobre a Revolução Socialista. Com essa circular do 16 de maio, a Revolução Cultural vai ganhar corpo. Inúmeras mobilizações de massa começam a surgir e foi nessa época que o primeiro Dazibao marxista-leninista Pensamento Mao Tse-tung foi criado. Na primavera de 1966, o assistente do Departamento de Filosofia da Universidade de Pequim, Nie Yuan-tseu, acusa o reitor e outros 2 representantes do Comitê de Pequim na universidade de restringirem a grande revolução cultural e os debates acadêmicos e em pequenos círculos. Esse acontecimento vai gerar uma grande efervescência e o presidente Mao vai apoiá-lo contundentemente, orientando sua ampla difusão em jornais e rádios. As críticas contra a linha negra e a pandilha negra, né, apontam que a direção do Comitê Municipal de Pequim, que na época havia se convertido em um feudo de Peng Sheng, e vão levar à destituição de vários dirigentes que ali estavam, entre eles Lu Qingyi, que havia sido até então o responsável do Comitê Central pelo serviço de propaganda, e desde 1960 era o responsável pelo trabalho de educação que se opunha à linha do presidente Mao Tse-tung, de dar primazia à política em relação ao ensino técnico propriamente. Entre os dias 1 e 12 de agosto de 1966, é realizada a 11ª sessão plenária do 8º Comitê Central do Partido Comunista da China, presidida, né, pelo presidente Mao Tse-tung. No dia 8 de agosto, o Comitê Central do Partido aprova a decisão do Comitê Central do Partido Comunista da China sobre a Revolução Cultural Proletária, ou o que ficou conhecido como o documento de 16 pontos, que vai dar todo o ordenamento e o roteiro no desenvolvimento da grande Revolução Cultural Proletária que estava se iniciando. Abre aspas. Embora derrubada, a burguesia tenta corromper as massas e conquistar a sua confiança por meio do pensamento, da cultura, dos usos e dos costumes antigos das classes exploradoras, com vistas à sua restauração. O proletariado deve fazer o contrário, opor uma resposta pronta e simultânea a cada provocação lançada pela burguesia no domínio ideológico e transformar a fisionomia moral de toda a sociedade com o pensamento, a cultura e os usos e costumes novos que são próprios do proletariado. No momento atual, temos por objetivo combater e destruir os responsáveis seguidores do caminho capitalista, criticar as autoridades acadêmicas reacionárias da burguesia, criticar a ideologia da burguesia e de todas as outras classes exploradoras, e reformar o sistema de ensino, a literatura, a arte e todos os outros ramos da superestrutura que não correspondem à base econômica socialista, a fim de contribuir para a consolidação e desenvolvimento do sistema socialista. Os guardas vermelhos. Logo após, né, esse evento, né, e a publicação do documento de 16 pontos, vão se multiplicar na China os grupos que ficaram conhecidos como os guardas
guardas vermelhos. Os guardas vermelhos eram compostos principalmente por estudantes secundaristas e universitários, justamente jovens intelectuais que ainda não haviam sido presos em uma rotina burocrática e que possuíam uma grande liberdade de espírito e sentido de iniciativa, né? Um espírito criador, propriamente. Um novo grupo ligado diretamente ao Comitê Central, que era o chamado Grupo Executivo da Revolução Cultural, foi criado e nomeados para compô-lo os seguintes quadros: Chen Potá, Jiang Qin, Chen Chunchao e Ao Wenwan, entre outros, conferindo aos trabalhos de direção da grande Revolução Cultural Proletária uma nova fisionomia e um grande impulso. No dia 18 de agosto, mais de 1 milhão de guardas vermelhos fizeram sua primeira grande manifestação na praça de Tiananmen, em Pequim. O presidente Mao vai passar em revista os batalhões desses jovens, né, que, com suas braçadeiras vermelhas, saudavam o grande timoneiro e sua chefatura, bem como sua linha revolucionária da Revolução Cultural. Entre 8 ocasiões entre agosto e setembro, o presidente Mao recebeu mais de 13 milhões de guardas vermelhos. E agora, nada nem ninguém poderia deter o avanço da revolução em todo o país. Que Pequim vá ao restante do país, colocou o presidente Mao. Atendendo essa voz de comando, o Exército Popular de Libertação colocou à disposição 6.000 caminhões, à disposição dos guardas vermelhos, que a todo momento chegavam a Pequim vindo de outras regiões do país. Legiões de guardas vermelhos se dirigiram a pé, de trem, barcos, muitas bicicletas, por todo o vasto campo da China para difundir a Revolução Cultural, sua ideologia e sua linha política, e atrair milhões de massas para aprofundar a luta de classes no país. Empreenderam verdadeiras longas marchas de mais de 1.000 quilômetros, passando por fábricas e comunas justamente para propagar a GRCP que estava se iniciando. Foram impressos dezenas de milhares do livro chamado Citações do Presidente Mao Tse-tung, ou chamado Livro Vermelho, que será utilizado pelos guardas vermelhos justamente para difundir a ideologia e a linha política da Revolução Cultural. Os guardas vermelhos foram responsáveis por renomear ruas e destruir monumentos de antigos mandarins e representantes das classes exploradoras que tanto haviam oprimido as massas chinesas. Investigaram a casa dos antigos capitalistas e senhores de terra, bem como suas propriedades, né, de bens e imóveis, e confiscaram lá ouro, joias, cachimbos e reservas de ópio que os antigos proprietários conservavam, assim como armas e velhos títulos de propriedade. Esses feitos, né, eles foram divulgados pela imprensa chinesa e expostos ao público como uma prova, né, justamente de que a burguesia continuava existindo pelo socialismo, inclusive pelos remanescentes das antigas classes dominantes, e que essas ainda não haviam perdido a esperança de retornar aos chamados velhos tempos, dada a própria manutenção dos antigos títulos de propriedade. Promoveram, né, os guardas vermelhos grandes sessões de críticas e autocríticas contra intelectuais e políticos reacionários que ainda mantinham suas posições incorretas e estavam engendrando a opressão das massas. Como afirmaram alguns historiadores burgueses, citados no livro do historiador chinês Mo Bogal, abre aspas, os membros dos guardas vermelhos não eram apenas seguidores passivos de um líder carismático, mas sim agentes ativamente envolvidos em uma variedade de disputas ideológicas e lutas pelo poder. Fecha aspas. Nas fábricas intervinham paralisando a produção e organizando intervenções e palestras e debates. Essa intervenção, que a princípio provocou alguma desordem no cronograma de trabalho na organização da produção, representou de fato um grande salto do ingresso de grandes massas proletárias para a luta da Revolução Cultural. A importância dos guardas vermelhos é indiscutível. Eles foram responsáveis por levar a Revolução Cultural pelos rincões mais isolados de toda a China e levar justamente a ideologia e a necessidade de se colocar a linha política no comando e a luta de classes, né, continuando sob o socialismo. A grande Revolução Cultural proletária chega às fábricas. Com a GRCP, milhões de massas tomaram em suas mãos os assuntos do Estado, os problemas políticos, militares, culturais, os problemas relativos à produção, entre outros, e derrubaram os falsos revolucionários incrustados no Partido, no Exército Popular de Libertação e no Estado, na República Popular da China, dando origem aos Comitês Revolucionários 3 em 1, como novos órgãos de poder. Comitês Revolucionários 3 em 1, ou de tripla união, foi a nova forma de poder da ditadura do proletariado que vai surgir nessa época da Revolução Cultural, o qual se conformava por 3 tipos de membros: um tipo de quadro maoístas, um tipo de massas revolucionárias e um combatentes do Exército Popular de Libertação, com mandatos revogáveis a qualquer momento, segundo o interesse da maioria das massas que o elegeram. As amplas massas puderam, pela primeira vez na história, mobilizando-se em grandes ondas incessantes, estudar, compreender e manejar o marxismo-leninismo e sua terceira etapa de desenvolvimento, o pensamento Mao Tse-tung, como era chamado à época o maoísmo. A partir da intervenção dos guardas vermelhos nas fábricas e o ingresso da classe operária dentro da batalha ideológica da Revolução Cultural, os operários rebeldes, ou rebeldes proletários, como ficaram conhecidos, se lançaram à confecção de cartazes, realização de reuniões e crítica aos dirigentes, mas não sem encontrar forte oposição dos chamados Zuzipai. Zuzipai era como eram chamados os seguidores do caminho capitalista. Os promotores da linha negra se esforçaram de uma maneira muito sórdida para impedir a fusão do movimento estudantil, né, que havia encampado até o momento a Revolução Cultural, e o movimento operário, né, que resultaria justamente no impulso proletário dentro da GRCP. Desde a publicação da Declaração dos 16 Pontos, a oposição da GRCP, essa linha negra, buscava impedir de todas as formas que ela de fato se concretizasse
precisasse. Os adversários do presidente Mao no Comitê Central do partido, exceto aqueles diretamente ligados a Peng Sheng e Lu Tingyi, seguiam ocupando posições de direção em boa parte das províncias do país e no partido, inclusive, e manobravam para que os guardas vermelhos não chegassem às fábricas e não avançassem pelas províncias. Os Uzipai se aproveitaram do fato dos guardas vermelhos por vezes não pertencerem àquela localidade anteriormente e não conhecessem profundamente a realidade daquela região propriamente e acabavam cometendo erros, né? E nesse sentido, os Uzipai utilizavam eles para empurrar os rebeldes proletários a atacarem, né, e se contraditassem com os guardas vermelhos. Vale isso, né, das mesmas manobras empregadas por outros grupos de trabalho que buscavam taxar os guardas vermelhos como contra-revolucionários. Bom, a direção do partido, né, o seu comitê central, através de diversos boletins e alertas na imprensa, vai colocar muito claramente que deveria ser travado a luta contra os Uzipai e que os operários e camponeses não deixassem se levar pelas suas intrigas e maquinações urdidas contra a juventude revolucionária, contra os guardas vermelhos. Papel e tinta para a confecção de cartazes eram fornecidos gratuitamente dentro das fábricas. A impressão de boletins, instalação de alto-falantes e organização de reuniões eram arcados pela própria contabilidade da empresa. A direção da GRCP oferecia, assim, aos trabalhadores todas as oportunidades para que eles pudessem participar politicamente desse processo e criticassem os dirigentes direitistas que tinham o poder de gestão de suas fábricas. Além, né, de criticar o comportamento aos quadros do partido, né, que tinham esse papel de direção. Foram formados, né, destacamentos de rebeldes proletários em níveis de oficinas, regimentos a níveis de fábricas e quartéis generais a nível municipal ou provincial. Todas essas organizações de luta ideológica se fortaleceram e cresceram cada vez mais, e os chefes dessas organizações eram eleitos de forma direta e poderiam ser revogados a qualquer momento. Bom, a ação persistente dos guardas vermelhos, né, e o ingresso da classe operária na Revolução Cultural através da criação dos rebeldes proletários vai representar um grande impulso para a Revolução Cultural. Particularmente, após tantos ataques dos Uzipai e dos que buscavam restaurar o capitalismo, a balança agora com o ingresso das milhões de massas proletárias vai pender principalmente para a esquerda, criando condições para aplastar essa velha oposição. Uma grande luta de duas linhas vai se abrir nessa época contra Liu Shaoqi e Deng Xiaoping, que eram os maiores dirigentes da linha direitista naquele período. Liu Shaoqi e Deng Xiaoping buscavam impor a teoria revisionista das forças produtivas como a linha política geral do país, colocando a primazia do desenvolvimento econômico sobre a linha política na produção. A utilização de incentivos materiais para os trabalhadores para corrompê-los, se opondo às diretrizes da Revolução Cultural. A Comuna de Xangai. Em finais de 1966 e início de 1967, a classe operária de Xangai, que era o maior centro industrial à época, vai se levantar em grande agitação. O comitê municipal do partido em Xangai havia se convertido em um quartel-general dos seguidores da via capitalista, os Uzipai. E lá também se concentrava uma numerosa classe operária temperada, né, forjada com décadas de luta. Vai se desatar uma tormentosa luta, né, e a classe operária vai se lançar em crítica, né, e combate contra os seguidores do revisionismo. O Comitê Central do Partido Comunista da China, sob a direção do presidente Mao, vai destacar dois dos seus melhores quadros, particularmente os maoístas Chen Chunchao e Yao Wenwan, para dirigir os protestos que estavam avançando por toda Xangai. Uma grande jornada de manifestações vai se estender por todo o mês de janeiro de 1967. Milhões de operários rebeldes, juntamente com os guardas vermelhos daquela região, e camponeses vão derrotar os promotores da linha negra do Comitê Municipal de Xangai, tomando o poder para o proletariado revolucionário, assumindo a direção das fábricas, dos jornais, das universidades, escolas e outros órgãos administrativos, inclusive. Esse evento vai ficar conhecido como a Tempestade de Janeiro. Nesse contexto, vai haver então a formação da Comuna de Xangai, composta por 38 organizações rebeldes e, posteriormente, assimiladas mais outras 20 organizações que haviam participado do processo. O processo vai expressar algumas tendências errôneas de ultrademocratismo, individualismo, anarquismo e faccionalismo, expresso na própria adoção da forma política comunal para a gestão de poder, que não era adequado à época. Mas o brilhante manejo da luta de duas linhas, feita por Chen Chunchao e Yao Wenwan, permitiu, né, justamente manejando com aquelas organizações rebeldes, que a forma comunal fosse aplastada e se constituiu lá também um comitê revolucionário 3 em 1, que seria responsável pela gestão do poder revolucionário na cidade de Xangai, formando, portanto, o Comitê Revolucionário de Xangai, seguindo, né, a estrutura política revolucionária que estava sendo aplicada por todo o país à época. E reafirmando, com certeza, né, a disciplina revolucionária e a sujeição ao Partido Comunista, que estavam sendo negligenciados pelas organizações rebeldes. Esse foi um dos pontos mais altos da grande revolução cultural proletária, porque pela primeira vez se colocou muito claramente a necessidade da tomada de poder, inclusive de forma armada, contra os revisionistas que haviam se encastelado e tomado o poder dentro do Partido Comunista e do Estado, comprovando por fim a justeza da grande revolução cultural. Era a luta contra a restauração capitalista na China sendo levada na prática, e isso seria experimentado agora por todas as regiões da China. O presidente Mao, logo após dirigir essa luta, sintetiza e vai lançar o seguinte chamamento, abre aspas, revolucionários proletários, univos
planos para arrebatar o poder do punhado de dirigentes seguidores do caminho capitalista dentro do partido. Aí, em fevereiro, o presidente Mao planteia que descobriu um meio de continuar a revolução sob a ditadura do proletariado. Abre aspas. Mobilizar as amplas massas de maneira aberta em todos os terrenos e de baixo até acima para expor nosso lado obscuro. Esse meio era a grande revolução cultural proletária. Nono Congresso do Partido Comunista da China. Ao final de 1968, se conclui a tomada do poder pelo proletariado, a retomada propriamente, em todo o país, contra os revisionistas, com o estabelecimento dos comitês revolucionários do Tibete e de Xinjiang. Em outubro, a 12ª sessão plenária do Comitê Central expulsa para sempre Liu Shaoqi do Partido Comunista. Deng Xiaoping, por sua vez, vai fazer uma ampla autocrítica, afirmando que jamais se desviaria do caminho socialista novamente. Em abril de 1969, é realizado o 9º Congresso do Partido Comunista da China. Nesse congresso, que foi realizado em meio às tormentosas lutas revolucionárias que se desenvolviam, vão ser tomadas importantes decisões ideológicas políticas que terão importância transcendental para a Revolução Chinesa e também para a Revolução Proletária Mundial. O 9º Congresso ele cumpriu o papel de sistematizar a grande revolução cultural proletária e foi marcado pela culminação do triunfo da linha vermelha do marxismo-leninismo pensamento Mao Tse-tung contra a linha negra revisionista e contra-revolucionária dos Zhu Zipai, os seguidores da via capitalista. Esse congresso ele vai marcar o surgimento do maoísmo como a terceira nova e superior etapa do marxismo, ainda que este só viesse a ser definido posteriormente com a definição do Partido Comunista do Peru em 1988. A política no comando da economia. Durante a Revolução Cultural, novas grandes organizações de massas, como nós já demonstramos, vão surgir durante todo esse período e vão ser dirigidas principalmente pelas resoluções do Comitê Central. As três que nós vamos tratar agora são os grupos de gestão operária, os rebeldes proletários e os comitês revolucionários. Boa parte dessas já existiam antes da Revolução Cultural, mas apenas pelo seu início e desenvolvimento é que passaram de fato a consolidar a sua linha política correta e o seu papel fundamental. Organizações semelhantes também se constituíram e se desenvolveram em numerosas outras fábricas chinesas. Os grupos de gestão operária. O papel do grupo de gestão operária é muito mais ligado a uma questão de orientação, controle, de verificação do trabalho ideológico, de retificação do trabalho sendo desenvolvido, entre outros, do que gestão propriamente da produção. Gestão essa, que vai se ocupar principalmente o Comitê Revolucionário. Assim como o Comitê Revolucionário, os grupos de gestão operária, eles estão sob a direção ideológica e política do partido. Os grupos de gestão operária, eles não têm absolutamente nada a ver, como a gente pode demonstrar, com a assim chamada autogestão iugoslava. O seu propósito não consiste em obter lucros máximos e aumentar a produtividade ou rentabilidade das fábricas. Mas, antes de tudo, eles devem servir aos interesses do povo. Eles possuem 5 funções: o trabalho ideológico e político, o trabalho da produção e da revolução técnica, os assuntos financeiros e materiais, controle com preços de custos, intervenção a nível de investimentos, entre outros, a segurança do trabalho e o bem-estar e a vida corrente. Os grupos de gestão operária eles também vão servir como um enlace entre as massas e a direção da fábrica, instando a discussão entre eles, repercutindo as decisões da direção passadas às massas e colocando as opiniões das massas trabalhadoras sobre essas orientações. Assim vai se estabelecer uma ligação de baixo a cima e de cima a baixo. E, claro, as críticas provenientes da parte mais baixa, ou seja, das massas, elas são tomadas como as mais importantes e são a base para a retificação do trabalho da produção feito nessas fábricas, sobre suas decisões, da direção e aplicação da política. Esses grupos também vão controlar a atividade dos órgãos administrativos, dos diferentes membros do partido na fábrica e dos serviços administrativos. Os problemas políticos, eles vão ser levados justamente a um primeiro plano. Os grupos de gestão operária, eles devem prestar contas, para os trabalhadores, sempre num período regular de tempo, e nenhuma decisão na fábrica pode ser tomada sem consultar antes as diretrizes e as orientações e opiniões dos trabalhadores. Os grupos de gestão operária, por sua vez, eles vão se ocupar de promover o estudo das obras de Marx, Lenin e presidente Mao Tse-tung com os operários, dando uma acentuação no trabalho ideológico que deve existir dentro das fábricas. Contrariamente aos antigos dirigentes e sindicatos burocráticos que existiam antes da Revolução Cultural, os grupos de gestão operária, eles não são elementos afastados da produção, que têm uma tarefa exclusivamente de estar nos grupos de gestão operária, mas sim são elementos ativos da própria produção e são trabalhadores, como qualquer outro. Assim, eles são muito menos suscetíveis a se corromperem ou se solidarizar com a direção da fábrica, caso ela se torne uma via revisionista. Os rebeldes proletários. Os rebeldes proletários não são exatamente uma organização de massa, mas uma forma de participação individual nas atividades da gestão. Na Fábrica Central de Bunés, em Pequim, essa organização se constituiu no final de 1968, portanto, antes dos chamados grupos de gestão operária. A eleição dos rebeldes proletários é feita principalmente considerando o nível ideológico dos seus integrantes, e é feito individualmente pelos próprios trabalhadores. Os rebeldes proletários, eles não formam grupos permanentes, que consistem em reuniões regulares. Eles não constituem um grupo, a sua responsabilidade ideológica política sobre os trabalhadores é pessoal. A principal função dos rebeldes proletários é recolher a opinião dos trabalhadores e suas críticas em relação aos funcionamentos dos grupos de gestão operária, sobre o Comitê Revolucionário e sobre o Comitê do Partido,
partido, a fim de que esses organismos não se isolem das massas e ajudando assim na revolucionarização ideológica e política dentro das fábricas. As críticas são sempre organizadas, elas não se referem a iniciativas individuais, mas sim de decisões coletivas, que se apoiam geralmente sobre um balanço das atividades que foram realizadas por um quadro. As críticas, elas se referem aos fatos concretos ligados aos princípios fundamentais do marxismo-leninismo. Pode haver, crítica públicas aos quadros, mas isso não é obrigatório. As massas decidem coletivamente se vão levar essa crítica ao público ou não. E a princípio, não há crítica públicas aos trabalhadores, apenas na esfera privada. E essas discussões, quando deve se fazer uma crítica aos trabalhadores, geralmente é levado a cabo presencialmente com a família do trabalhador, em sua casa e não propriamente na fábrica, que pode levar a uma situação desagradável em relação aos demais trabalhadores, e sendo feita com um manejo muito correto, da luta de duas linhas a ser travada. O Comitê Revolucionário. O Comitê Revolucionário é um órgão administrativo situado sob a direção do comitê do partido na fábrica, e ele deve velar pela aplicação da política definida. Basicamente, ele deve velar pela aplicação do plano, a relação entre as fábricas e as relações com os órgãos do plano, sempre tomando em consulta a opinião dos trabalhadores. O Comitê Revolucionário é um órgão eleito, os trabalhadores da fábrica decidem o número de seus membros e elegem seus membros de direção, sempre por meio de votações. E os seus membros, por sua vez, continuam participando da produção, nos mesmos postos que antes e com os mesmos salários que já ganhavam. O Comitê Revolucionário de uma fábrica de bonés em Pequim, citado por Charles Bettelheim, tinha 21 membros na época. Constituiu-se na base da Tripla União, dos representantes de massas populares, de quadros do partido e do Exército Popular de Libertação, assim como na base da Tripla União de Idades, abarca membros jovens, de idade média e membros velhos. A partir dos grupos de gestão operária e dos comitês revolucionários, tem início o desaparecimento da distinção e divisão de tarefas entre direção e tarefas de execução nas fábricas. Esse processo se estabelece, primeiro, através das diferentes formas de gestão pelos trabalhadores, segundo, através da participação dos quadros do partido no trabalho manual. Todos aqueles que têm responsabilidades de gestão e de direção dentro da fábrica devem participar do trabalho manual durante 2 ou 3 dias por semana e, em geral, num posto fixo. Além disso, as atividades de gestão e controle elas são desdobradas ao nível das oficinas, das seções de oficinas e equipe, graças à constituição dos grupos de gestão operária, assembleias de equipes e de oficinas, dos grupos de estudos e a aplicação do pensamento Mao Tse-tung. A atividade de todos esses grupos diz respeito aos aspectos mais diversos da vida da empresa: a elaboração de planos de produção, a fixação de tarefas de produção, cálculo de preço de custo, inovações e investimentos, regulamentação do trabalho e da segurança, gestão de fundos de bem-estar, entre outros. Como concluiu Bettelheim, abre aspas, essas mudanças têm um alcance decisivo, pois dizem respeito às próprias relações de produção, ou seja, as relações dos agentes de produção entre si e com os meios de produção. Ora, o socialismo não é apenas, nem principalmente, uma mudança nas relações jurídicas de propriedade. Uma tal mudança pode continuar a ser puramente formal. O socialismo é também, e principalmente, uma mudança nas relações de produção. Essas transformações correspondem a uma verdadeira revolucionarização das empresas industriais e devem permitir que passem da gestão por uma minoria para a gestão pela maioria, ou seja, para uma gestão de massa, fecha aspas. Muito se especula por parte de economistas burgueses sobre uma suposta falência econômica na economia chinesa, dado a propriedade social dos meios de produção e dado a revolução cultural que se estabeleceu nas fábricas. Entretanto, com exceção dos 2 primeiros anos da Revolução Cultural, o PIB chinês cresceu mais que 4% ao ano até 1978, ano em que as relações de produção socialistas passarão a ser desmanteladas pelas reformas de Deng Xiaoping. Para além disso, a indústria, que representava menos que 8% em 1952, passou a representar 36% em 1978. Vejam, portanto, a superioridade do modelo econômico da grande revolução cultural proletária sobre a linha capitalista de produção, confirmando a tese maoísta de que apenas com a transformação das relações de produção é possível desenvolver enormemente as forças produtivas, derrotando a tese da teoria das forças produtivas, tanto de Liu Shaoqi quanto de Deng Xiaoping, que afirmavam o contrário, que era necessário primeiro desenvolver as forças produtivas para depois transformar as relações de produção. Nisso, gerando justamente uma concessão aos elementos capitalistas. A política era colocada no comando na economia nos tempos da GRCP. Lutas de duas linhas. Após as lutas de duas linhas desenvolvidas contra a linha negra de Peng Sheng, a dos Uzipais, do direitismo de Liu Shaoqi, cada vez mais vão se acirrar batalhas no seio do partido e da sociedade chinesa. A linha de esquerda era representada principalmente pelo presidente Mao Tse-tung, Jiang Qing, Chen Qiuchao, Yao Wen-wan e Wang Hongwen. Um novo grupo revisionista e antipartido que começava a aparecer era a camarilha de Lin Piao. Uma consideração importante que a gente deve trazer é que Lin Piao ele foi um destacado dirigente do Partido Comunista da China, foi uma figura proeminente do Biro Político do Comitê Central, e coube a Lin Piao apresentar um informe central em nome do Comitê Central do Partido Comunista da China no 9º Congresso. Ele foi apontado diversas vezes como o mais próximo camarada de armas do presidente Mao, seu fiel sucessor, na direção do partido, vice-presidente do partido, inclusive. Ele vai, inclusive, até se acercar do maoísmo em determinado momento. Entretanto, após
após o nono congresso e o aprofundamento das lutas de duas linhas no partido, Lin Biao começa a assumir posições que cada vez mais aparentavam ser de esquerda, entretanto, para em seguida se apoiar em elementos capitalistas, subverter a ditadura do proletariado e restaurar o capitalismo, seguindo os passos de Confúcio, filósofo da antiga China que se opunha virulentamente às transformações sociais. Tudo isso, para conduzir o poder de volta aos latifundiários, aos camponeses ricos e aos contra-revolucionários. Ele foi duramente criticado, primeiro internamente e depois publicamente, em uma ampla campanha desenvolvida nos organismos partidários, organizações de massa e imprensa em toda a China, que era a campanha Criticar Confúcio, Criticar Lin Biao. Em abril de 1969, Lin Biao, em conjunto com Chen Potá, vão elaborar um esboço de informe político para o nono congresso, em que vão negar que a contradição entre proletariado e burguesia era a principal contradição e vão promover a teoria das forças produtivas. Na conferência de Lunshan, em 1970, Lin Biao vai concentrar seu ataque ao camarada Chen Qiongqiao, representante da linha de esquerda do presidente Mao, e que vai ser rebatido justamente pelo presidente. Com o fracasso de adoção de meios legais de luta, a camarilha de Lin Biao vai trilhar o caminho de um golpe de Estado contra-revolucionário. No que foi chamado esboço do Projeto 571, eles atacaram violentamente o presidente Mao e a Revolução Cultural e levantaram um programa de restauração do capitalismo, de enriquecer o povo e fortalecer a nação. O golpe contra-revolucionário de Lin Biao ele foi finalmente esmagado e Lin Biao morreu em um acidente de avião enquanto tentava fugir para o exterior em setembro de 1971. Em 1973, o Congresso do Partido Comunista vai reafirmar a linha do partido e vai apontar o aplastamento da linha antipartido de Lin Biao. Vai se iniciar, como eu falei, uma luta contra as ideias de Lin Biao, tendo como um dos eixos a crítica a Confúcio. Porém, a direita já estava, neste momento, avançando e recuperando suas antigas posições, e nesse contexto, o sinistro Deng Xiaoping volta a aparecer. Tendo à frente Deng Xiaoping e sua camarilha, os seguidores do caminho capitalista serão encorajados a desferir cada vez mais e mais ataques à grande revolução cultural proletária, por vezes encoberta, por vezes aberta. A linha direitista de Deng Xiaoping se sustentava na negação da continuidade da luta de classe sob o socialismo e defendia novamente a teoria revisionista das forças produtivas. Em outubro de 1975, o presidente Mao pessoalmente vai intervir nessa luta, criticando duramente as atividades e a linha política de Deng Xiaoping e de seus seguidores, ao qual Deng se colocou de maneira autocrítica novamente, admitindo seus erros e afirmando que iria se retificar. Se por um lado ele toma essa atitude, por outro ele vai orientar seus seguidores que estavam infiltrados no partido e não eram identificados até aquele momento a aguardar a hora de novos ataques a serem desferidos. A luta contra o vento desviacionista de direita de Deng Xiaoping e sua camarilha estava apresentando grandes resultados. Assim como durante a ofensiva da grande revolução cultural proletária, Deng admitira seus erros direitistas e se apresentou para a reeducação, Mao havia retornado às suas funções no Comitê Central e deu rédeas soltas à sua ação contra-revolucionária clandestina. Ele fez o mesmo quando tivera suas posições desmascaradas durante os incidentes contra-revolucionários de abril de 1976. O que foi isso? Zhou Enlai havia falecido e se iniciou uma manifestação na Praça Tiananmen, em Pequim. Entretanto, logo essa manifestação em defesa de Zhou Enlai começou a se desviar para um incidente contra-revolucionário de ataques à linha de esquerda do presidente Mao Tse-tung. Foi descoberto posteriormente que Deng Xiaoping havia sido o principal, se não organizador, mas o principal impulsionador desse incidente contra-revolucionário, fingindo que agora pertencia à linha de esquerda, mas sim impulsionando justamente as massas contra o presidente Mao, contra a linha de esquerda do partido. Ele vai fingir que admitiu seus atos criminosos e vai pedir desculpas novamente. Assim como no 10º Congresso do PCCH, o Deng Xiaoping, nesse contexto, já voltava novamente ao birô político do Comitê Central, mostrando que o centro do partido ainda resistia, de alguma forma, às implicações da revolução cultural que se estavam se estabelecendo. Após a traição de Lin Biao, principalmente, a direita vai se aproveitar muito para atacar e confundir as opiniões de Lin Biao com as posições da esquerda, inclusive, vai se aproveitar disso para atacar a própria esquerda. O ano de 1976, ele já vai se iniciar com grandes dificuldades na correlação de forças entre a linha revolucionária do presidente Mao e a linha de direita. Em fevereiro, vai falecer Zhou Enlai, que era um dirigente de grande prestígio entre as massas por toda a China, e inclusive no campo internacional. Embora ele tivesse posicionamentos centristas, o Zhou Enlai sempre foi um seguidor leal do presidente Mao Tse-tung e de sua linha revolucionária. Foi um de seus grandes braços durante toda a revolução. Zhou ele expressava a sua profunda sujeição à chefatura de Mao e estava sempre unido a ele. E justamente a esquerda cometeu o erro de não dar os devidos tratamentos e homenagens a Zhou Enlai, no qual ele merecia. Isso inclusive vai auxiliar para o desencadeamento do incidente contra-revolucionário da Praça Tiananmen, porque foi justamente a retirada e o findar do funeral e das fotos dele, enfim, que as massas vão começar a atacar a linha de esquerda neste momento. Mas justamente isso vai gerar um problema porque, sendo Zhou Enlai um dirigente de centro, atacar Zhou Enlai naquele momento, ou desprestigiá-lo, significaria jogar o centro à direita. E foi precisamente isso que foi acontecendo, criando todo um ambiente de calúnias para a direita atacar Chen Qiongqiao, Jiang Qing, Yao Wenwan e Wang Hongwen por parte da linha direita. Ainda em julho de 76 vai falecer
falecer Chun Che, que também era um grande defensor da linha do presidente Mao Tse-tung, também sujeito à sua chefatura. Em setembro, o presidente Mao, que já estava com a sua saúde bastante debilitada desde 1975, vai falecer, né? Morria, assim, a grande chefatura da Revolução Proletária Mundial de seu tempo, chefatura também da Revolução Chinesa, e um dos três cumes do marxismo em seu mais de um século de história de desenvolvimento, sendo justamente o terceiro cume, e que culminou, né, toda a sua luta revolucionária na China, toda a sua luta contra o revisionismo, na conformação da terceira nova e superior etapa do marxismo, o maoísmo. Bom, a morte do presidente Mao Tse-tung, em 9 de setembro, vai propiciar para a direita promover vários ataques contra a Revolução Cultural e contra a linha esquerda do presidente Mao, que agora havia falecido. Particularmente acusando a Revolução Cultural de ser um aventureirismo pequeno burguês e acusando seus principais dirigentes de serem extremistas, a camarilha de Deng Xiaoping, né, vai difundir bastante desorientação, tanto entre os quadros do partido quanto entre as massas populares. Ele vai conseguir, né, através de todas as suas maquinações, isolar a esquerda do centro e vai levar como uma ofensiva, né, um golpe de Estado contra-revolucionário que vai desencadear dezenas de milhares de prisões de quadros e massas defensores, né, da Revolução Cultural, para além de execuções sumárias justamente de militantes maoístas. Começando pela prisão de seus mais altos dirigentes, revogação de leis, atos e medidas dos tempos da Revolução Cultural e, né, decisões que tinham sido respaldadas no interesse das grandes e milhões de massas populares que as haviam aprovado, conduzindo, portanto, à restauração capitalista na China. Essa campanha de repressão em larga escala vai durar ainda 2 anos, e na província de Fujian, por exemplo, a organização Exército de Libertação de Trabalhadores e Camponeses, né, uma organização revolucionária, vai organizar e engajou, inclusive, brevemente, em uma luta armada contra agora o exército reacionário e a restauração capitalista que estava sendo levada a cabo, antes de ser, infelizmente, rapidamente derrotado. A grande comunista Jiang Qing, alta dirigente do partido, que desempenhou um grande papel na defesa da grande revolução cultural proletária, que por 40 anos, né, foi companheira do presidente Mao Tse-tung, companheira de vida, e a mais importante dirigente maoísta, foi o principal alvo dos ataques da direita contra-revolucionária, foi presa, caluniada e condenada à pena de morte numa farsa de julgamento. Durante seu julgamento, ela desmascarou seus algozes, né, mostrando que eles não haviam tido coragem de criticar o presidente Mao enquanto ele estava em vida e que agora eles atacavam sua viúva como uma forma de atacar a própria linha do presidente Mao. Para além disso, né, o grande dirigente Chen Chun-chao, que também foi preso e encarcerado nas masmorras chinesas, dado a divulgação recentemente de várias cartas que ele havia escrito na prisão, demonstram que até o fim ele manteve-se fiel, né, seguidor da linha revolucionária do presidente Mao Tse-tung e de defesa da grande revolução cultural proletária. Hua Kufeng, que foi o que assumiu a direção do partido durante esse golpe, ele havia se envolvido nessas maquinações de direita, mas ele propriamente era um líder centrista. E justamente por isso, em pouco tempo, logo, o próprio Deng Xiaoping vai lograr derrubar Hua Kufeng e toda aquela camarilha de direitistas vai assumir o poder propriamente do Comitê Central do Partido Comunista e de toda a República Popular da China, usurpando o poder da ditadura do proletariado, restaurando a ditadura da burguesia e restaurando, por sua vez, o capitalismo. Então, o episódio não era somente uma derrota, ainda que transitória, para o proletariado chinês e o proletariado internacional, mas punha o fim à primeira grande onda da Revolução Proletária Mundial da história. Sobre os chamados excessos. É verdade que a prática dos guardas vermelhos levou a determinados excessos que são frequentemente tratados pelo monopólio de imprensa imperialista e por historiadores reacionários, como ataques aos direitos humanos, expressões de totalitarismo, entre outros jargões burgueses, como, por exemplo, o uso de violência física em meio aos debates conduzidos, né, nas sessões de crítica e autocrítica pelos guardas vermelhos, aniquilamento de dissidentes e destruição de monumentos históricos. Primeiro, há que se estabelecer a verdade histórica, limpar o terreno e desmistificá-lo de suas histórias de terror da burguesia contra o socialismo, para depois, propriamente, a gente fazer uma análise marxista sobre esse fenômeno propriamente. É importante que entendamos que a política do Comitê Central do Partido Comunista, a política do presidente Mao e de seus seguidores, ela sempre foi de que a luta, né, nesses debates, nessas sessões de crítica e autocrítica, as lutas no seio do povo, entre as massas, deveriam ser tratadas com palavras e não com ataques físicos. Isso está expresso já no documento de 16 pontos, que nós já citamos no nosso vídeo, particularmente no seu 6º ponto. Abre aspas. Um método de raciocínio com base na análise dos fatos e o da persuasão deve ser aplicado no decorrer do debate. Não é permitido usar de violência para submeter a minoria que defende pontos de vista diferentes. A minoria deve ser protegida porque, por vezes, a verdade está ao seu lado. Mesmo se ela tenha pontos de vista errados, ela é sempre permitido defender-se e salvaguardar as suas opiniões. Fecha aspas. Mesmo com essas diretrizes, os excessos ainda ocorriam. E devido a isso, o Comitê Central vai emitir, ainda ao final de 1966, um decreto que proibia o estabelecimento de tribunais improvisados para perseguir pessoas, sejam unidades produtivas ou educacionais ou unidades administrativas, como citou o historiador chinês Mobogao. Há balanço nas edições finais da Pequim Informa, aos finais da Revolução Cultural, que diz que a direita usou determinados guardas vermelhos para reprimir a massa, e mesmo que houve erro de
ultra-esquerda, né, um desvio de esquerda propriamente. Chen Qiuchao afirmava em discussão com o Comitê Central que era uma expressão de uma política, prender pessoas casualmente, que isso deveria ser feito quando não houvesse mais outra possibilidade que a pessoa se demonstrasse de fato um contra-revolucionário aberto. Por fim, basta lembrar que o presidente Mao nunca mandou executar nenhum de seus opositores ou rivais políticos, e estes nunca foram sujeitos a nenhuma forma de violência física. Precisamente, né, os representantes do caminho capitalista do partido, como o próprio Liu Shaoqi e Deng Xiaoping. Mao, inclusive, definiu que dois chefes direitistas conhecidos, como Sun De e Chen Yi, fossem protegidos de possíveis ataques. Ou seja, medidas efetivamente foram tomadas para controlar esse aspecto. O mesmo acontece quando falamos de destruição de monumentos históricos. De fato, houve de início ataques a monumentos milenares na China. Entretanto, como afirmou o escritor francês Jean Dalbier, a destruição e o vandalismo foram fenômenos muito limitados, porque as autoridades haviam tomado as medidas de precaução de fechar museus e proteger os monumentos desde os primeiros dias da Revolução Cultural. Momogal também destacou que, em 1967, o Comitê Central publicou um documento chamado Várias Sugestões para a Proteção de Relíquias Culturais e Livros durante a Revolução Cultural, que estabelecia a necessidade de se preservar tais peças, inclusive algumas das quais foram descobertas em escavações arqueológicas, por exemplo, durante a Grande Revolução Cultural. Por fim, como destacou Momogal, nunca existiu nenhuma evidência de que o Comitê Central teria apoiado o aniquilamento físico de pessoas de linha divergente ou a destruição de relíquias históricas e artísticas do país. Como afirmou Jean Dalbier, abre aspas, foi dito que os guardas vermelhos queimaram livros. Eu jamais testemunhei fatos semelhantes. Me parece um excesso. Em uma comarca de Pequim, os guardas vermelhos destruíram os leões de pedra e, em outro lugar, um baixo relevo. Os dirigentes da Revolução Cultural condenaram esses atos que, em nenhum momento, tomaram envergadura. Não tem fundamento escrever, como fez uma grande revista francesa, que destruíram, pelo ferro e fogo, os tesouros de arte da antiga China. Fecha aspas. Dito isso, né, todas essas questões, é muito importante que demarquemos com os ataques vindo da reação contra a Revolução Cultural, com seu papo de direitos humanos e totalitarismo. A Revolução Cultural foi uma revolução, e, sendo uma revolução, também é uma guerra popular, e representou o patamar mais elevado da Revolução Socialista. E é assim que deve ser entendido. Essa revolução atacou os antigos senhores de terra e grandes burgueses responsáveis pela miséria na China. E precisamente essas famílias exploradoras afetadas que popularizaram as histórias de terror sobre a Revolução Cultural no estrangeiro. Se pesquisarmos relatos de massas que viveram durante a Revolução Cultural, massas de origem trabalhadora, sejam proletários ou camponeses, a gente vê que a diferença dessas análises é gritante. Como, por exemplo, as obras de Mobogal, Dong Pinhan e Bai Ji, que eram camponeses que viveram na época da Revolução Cultural e a defendem até os dias de hoje, inclusive com obras historiográficas, destacando principalmente, né, os ganhos da campanha de alfabetização em massa na China e da libertação das mulheres do povo. E como toda revolução, também teve seus excessos. Mas devemos compreender esses excessos através da ideologia científica do proletariado, o marxismo, e não através de conceitos burgueses, como totalitarismo, que não conseguem analisar a dinâmica da luta de classe de cada país. Os grandes chefes do proletariado internacional afirmaram que os excessos são uma consequência inevitável da guerra de massas. Isso porque é a guerra na qual as massas vão finalmente derrubar aqueles que os exploraram e os oprimiram por centenas de anos. E no caso da China, praticamente milhares de anos. E quando isso ocorre, as massas vão expressar todo o seu ódio de classe contra esses antigos exploradores. E foi precisamente isso que aconteceu na Grande Revolução Cultural Proletária. O problema, como destacou o presidente Gonçalo, é não deixar que isso ultrapasse certo limite e para que não se degenere em extremismo. E foi precisamente isso que o presidente Mao Tse-tung e sua linha do Partido Comunista o fizeram. Conclusão. A Grande Revolução Cultural Proletária constitui histórica e politicamente a expressão mais alta da luta de classes a nível internacional. A defesa da ditadura do proletariado como ditadura omnímoda sobre a burguesia. A Grande Revolução Cultural Proletária é o método para mobilizar as massas e fazer com que essas desatem todo o seu poder criador contra os revisionistas e restauradores capitalistas. Ela deu poder à classe operária e a todas as massas trabalhadoras da China, impôs a aplicação do socialismo na indústria e em todas as demais áreas da sociedade. Ela impedira por 10 anos a restauração capitalista na China, porém não pôde vencer todas as suas batalhas por sua continuidade. Sua derrota temporária não significa o seu fracasso enquanto aporte de validez universal do presidente Mao Tse-tung, mas precisamente confirma sua tese de que a luta de classes continua sob o socialismo e que seriam necessárias sucessivas revoluções culturais para assegurar a direção e o triunfo do proletariado. Por que motivo a Revolução Cultural falhou no final? A principal razão foi a incapacidade de aplicar plenamente a linha proletária militar de mar armado de massas, desenvolvida pelo presidente Gonçalo, que poderia ter se materializado dando mais poder à milícia popular. Em 1967, o presidente Mao ordenou a Chen Qiuchao e a Wang Quanguan que expandissem a milícia de Xangai contra os seguidores do capitalismo, expressão que aconteceu na Tempestade de Janeiro, mas que não se concretizou para o resto do país. Depois que os líderes de esquerda do alto escalão foram presos por meio de um ataque da direita contra-revolucionária, os quadros e massas que apoiavam a continuação do socialismo e da Revolução Cultural caíram numa posição de impotência, estavam desarmados, sem direção e sem organização, tornando-os incapazes de lutar contra
a repressão desencadeada pelos elementos burgueses. O mar armado de massas, por sua vez, que vai ser plenamente definido com o presidente Gonçalo, baseando justamente nessas considerações do presidente Mao Tse-tung, que por sua vez gera um desenvolvimento das compreensões de Lênin sobre a necessidade de uma milícia popular para defender o socialismo. Assim, o significado da grande revolução cultural proletária não está em simplesmente reconhecê-la na luta contra a restauração capitalista e em defesa da ditadura do proletariado. Há que reconhecer a linha do presidente Mao sobre a validez universal da guerra popular, desenvolvida pelo presidente Gonçalo na tese de guerra popular até o comunismo. O presidente Mao instruiu a camarada Chiang King desenvolver a guerra de guerrilhas, em concreto, guerra popular, se os revisionistas usurparem o poder. A aplicação e a construção do mar armado de massas para tomar o poder de volta contra os revisionistas, aplicando aquilo que foi feito na tempestade de janeiro em Xangai, utilizando para o resto de todo o país. Para encerrar, como afirmou o presidente Mao Tse-tung, sintetizando a Revolução Cultural Proletária, abre aspas, é a primeira do gênero. De futuro, tais revoluções ocorrerão necessariamente por várias vezes. A questão de saber o resultado da revolução, quem acabará por vencer, requer um período muito longo. Se não for conduzida com êxito, a restauração do capitalismo continuará possível. Todos os membros do partido e o povo de todo o país devem evitar acreditar que poderão dormir tranquilamente e que tudo correrá bem depois de 1, 2, 3 ou 4 grandes revoluções culturais. Temos agora de manter uma atenção muito especial e não abrandar em nada nossa vigilância. Fecha aspas. Agradeço a você que assistiu, peço que se gostou do vídeo, curte, se inscreva, se puder nos ajudar financeiramente através do Seja Membro e outras formas que disponibilizamos em nossas lives, seria muito importante para o auxílio do desenvolvimento do trabalho de propaganda revolucionária que fazemos nesse canal. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Saudações!